Nove Magazine. Pergunto-lhe, do design de comunicação para os vinhos, foi o desejo de concretizar o sonho do seu avô, o comendador Rui Nabeiro, que o trouxe para este caminho? Não diria que tenha sido o sonho dele, não digo que não fico contente, se calhar, de ter mais elementos da família a trabalhar com ele, mas houve um processo até chegar até aqui. Ou seja, de facto formei-me em design de comunicação, trabalhei ainda na área criativa e depois este projeto, já passado alguns anos, começa a ganhar uma forma. Eu tinha já feito alguns projetos tipo quase de freelancer na altura para o grupo, mas nunca com o intuito ainda de vir a trabalhar com a família. No fundo acaba por passar algum tempo, o projeto da Adega Maior começa-se a desenhar, nomeadamente a própria adega, e na altura precisava de uma identidade. E é isso que acaba por acontecer. Eu começo a desenhar a identidade da marca e diria que se calhar uns meses mais tarde acabo por começar a envolver-me mais ativamente no projeto, nomeadamente na área de marketing quer do grupo Nabeiro e da Delta, e depois passo para a Adega Maior. Depois foi um processo de cada vez mais envolvimento, de começar a conhecer cada vez mais o universo vínico, o próprio grupo, porque é totalmente diferente nós sermos da família mas sabermos as coisas, mas estarmos de fora ou estarmos envolvidos e termos um papel ativo na construção. Por isso diria que não foi uma coisa imediata, foi até um processo até de alguns anos. A primeira adega da autora portuguesa nasce em 2007 com a inauguração da obra de Cisa Vieira na Herdade das Argamassas. Em 2010 a Adega Maior é a primeira marca de vinhos nacional a ser exposta no MoMA de São Francisco. Um ano mais tarde desenvolveram as Wine Talks. Esta relação dos vinhos com a arte e a cultura, diria assim que é a assinatura de marca da Adega Maior? Pode-se dizer que também é uma forma que nós usamos para nos expressarmos. O facto da adega em si, a arquitetura também acaba por ser uma das artes, mas sempre com um lado mais científico, mais técnico, mas o facto de termos uma adega que foi na altura disruptiva em relação ao que existia até então, acaba por também nos marcar em termos do nosso ADN e da nossa forma de estar. Acabou por ser um aspecto diferenciador, não é o único aspecto, porque acima de tudo a base do projeto era produzir vinhos de qualidade, e se acima de tudo a isso podemos aliar uma adega que é um espaço bonito, que acrescente valor para a própria região, para o próprio país, porque estamos a falar do universo vínico, mas quer a nível nacional, quer a nível internacional, é importante atrair visitantes, porque o vinho acaba por ter uma componente muito de prova, de visita, de fruição, e de alguma associado ao prazer, ao bem-estar. E nesse sentido, o espaço em si acaba por ser bastante importante e relevante em todo esse processo. Por outro lado, acho que foi um percurso, e aí talvez com base em algum dos que eram também alguma experiência do próprio gosto pessoal, e que se calhar de alguma forma também se foi incutindo na própria equipa. As Wine Talks, por exemplo, acaba por ser uma forma de ajudar a explicar o vinho, ou explicar, se é que se pode dizer que explicar, mas acima de tudo uma forma de nos expressarmos e de ter um componente até quase educativa de o que é que, se o vinho fosse uma música, como é que seria, ou no âmbito artístico ligar universos que às vezes parecem distantes, mas que na prática acabam por ser próximos, e com isso também conseguir explicar e tornar às vezes aquele lado do vinho que acaba por ser mais às vezes mais fechado, que os consumidores acabam por ter quase medo de tentar perceber o que é um vinho. Não é nada assim tão complexo. Acima de tudo, temos que gostar dele, temos que gostar de produzir e fazê-lo para que as pessoas gostem de o beber. E se pudermos explicar quais é que são as diferenças, e de uma forma às vezes usando outros métodos um pouco diferentes, talvez consigamos aproximar consumidores e um público um pouco distinto. E basicamente foi esse o intuito.
É essa a própria personalidade dos vinhos Adega Maior? Sim, como dizia há pouco, acima de tudo pretendemos fazer um produto de qualidade que respeite a natureza, porque não nos podemos esquecer que o vinho acaba por nascer um produto agrícola, nós temos toda essa componente associada à produção, ou seja, não compramos apenas a uva, não, acima de tudo produzimos a nossa própria uva e logo aí começa essa ligação à terra. Por isso começa pelo conhecer onde nós estamos, os nossos solos, a nossa região, até o nosso próprio país. Depois também há um outro aspecto muito importante, porque nós trabalhamos maioritariamente com castas portuguesas, não quer dizer que não tenhamos uma casta ou outra que seja casta internacional, mas Portugal tem uma diversidade muito grande a nível de castas. Foi isso que também, quando nós começamos, e o projeto, apesar de ser inaugurado em 2007, o grupo começa a plantar as suas vinhas em 1997, 10 anos antes, que depois dão origem a um primeiro vinho em 2002. E é a partir daí que as coisas se começam a desenrolar, e aí escolhemos já castas, nomeadamente Touriga Nacional, o Alicante Mocheca, uma casta internacional francesa, mas que no Alentejo quase que foi adotada, o Castelão, o Aragonês, a Trincadeira, depois temos uma outra casta internacional, o Syrah, o Cabernet Sauvignon, mas a maioria, eu diria que a base das nossas uvas, neste caso nas tintas, depois nas brancas, o Arinto, o Verdelho, o Antão Vaz e o Roupeiro, entre outras, são uma base dos brancos. Mas é isso que nos pode depois diferenciar e é a partir daí que tudo se começa a desenhar. Depois o resto é a produção e garantir que temos uma boa matéria-prima para que depois, no nível de vinho, seja um trabalho mais fácil, por assim dizer. Além dos vinhos, uma linha mais comercial, lançam com alguma frequência edições especiais e limitadas. Como tem sido a aceitação do consumidor em relação a esses produtos mais exclusivos? Eu diria que a aceitação em relação às edições especiais é sempre muito boa. Ponto 1, porque tentamos que sejam os nossos vinhos de topo, ou seja, o melhor vinho que possamos produzir nesse ano dessa edição especial vai para esse tal produto. E como essa edição especial está associada a um conceito que acima de tudo nós, até é quase um desafio para nós próprios, porque se podíamos fazer sempre o mesmo vinho e não trabalhar em uma edição especial, mas sentimos que nos desafiamos num outro âmbito. O vinho também acaba por ter um lado de homenagem, de alguma riqueza, e depois também é um produto vivo que vai evoluindo ao longo do tempo na garrafa. E através de uma edição especial também nos desafiamos a contar uma história, permite-nos isso, o vinho permite-nos contar uma história. A primeira edição especial foi o 7, que engarrafámos 2007 garrafas no dia 7 de 7 de 2007, às 7 da manhã, e por 7 pessoas. Depois tinham uma componente também associada de uma embalagem diferente. O vinho acaba por ser um produto para também se oferecer e é sempre um excelente presente. Fizemos o 8 e o 9 e depois disso acabámos por fazer a edição limitada, que era a homenagem ao arquiteto Cisa Vieira. Sentimos que era o momento certo e a única condição que o arquiteto na altura colocou foi que pode fazer o vinho, mas o vinho tem que ser bom. E dizendo ele isto, que nós pensámos, não tem só apenas que ser bom, tem que ser muito, muito bom. E posso dizer que acabou por correr de facto muito bem, a aceitação do vinho foi fantástica e acaba por ser aqueles projetos que nos marcam e que nos desafiam, não só do ponto de vista interno do que é o produto, mas também do que é a história que nós temos para contar através daquele produto em concreto. Para breve, haverá novidades nesse segmento? Sim, posso dizer que teremos uma novidade, se tudo correr bem, até ao final deste ano, que também será em jeito de homenagem a uma pessoa especial. Portugal ocupa o 12º lugar como país, como um dos maiores países produtor de vinho, o 9º no ranking a nível de comércio de vinho. São posições animadoras que nos colocam num bom patamar, mas quando visita certos mercados ainda tem que explicar onde é que fica Portugal. Sim, ainda, e atenção, apesar de
ponto de vista, há muitos players, não é? E nós temos, acho que uma coisa é certa, os vinhos portugueses têm vindo a evoluir muito do ponto de vista qualitativo. É um facto que as pessoas que provam os nossos vinhos ou que não conhecem ficam extremamente surpreendidos. Então, quando estamos a falar de níveis de qualidade elevados, relação qualidade-preço com outras origens, nomeadamente França e Itália, que já estão bastante consolidados, se calhar conseguimos encontrar vinhos tão bons ou melhores, às vezes por preços bastante inferiores. Essa relação qualidade-preço acaba por ser extremamente importante. O que acontece ainda é há um desconhecimento do consumidor em geral. Os vinhos portugueses ainda não gozam desse reconhecimento de uma forma global. Ainda também temos uma questão de escala, mas não é apenas isso. É um trabalho que se tem que vir a trabalhar, que temos que investir na divulgação, na comunicação e não apenas porque não nos basta ter um eixo de comunicação, se depois a nível do que é a distribuição e no mercado não conseguimos chegar lá, não conseguimos de alguma forma poder fechar um bocado o ciclo e acima de tudo estar nos sítios que são estratégicos em termos de venda e de consumo. Muitas vezes, infelizmente, ainda vemos Portugal como na prateleira dos outros. Felizmente isso está a mudar, acho que tem-se feito um trabalho muito interessante e as entidades principais, nomeadamente a Vini Portugal, a esse nível, mas tem que ser um trabalho muito concertado entre os diferentes players para não apenas só comunicar, ou só estar no mercado, e obviamente depois há outras questões que também podem estar associadas, que é questões às vezes de escala, que também é importante. No ano passado, Portugal exportou cerca de 737 milhões de euros de vinho, um valor mais elevado de sempre. Contudo, vendemos menos, mas vinhos com maior valor de mercado. Este facto também se refletiu em termos de operações da Adega Maior? Sim, diria que sim. Sentimos em alguns mercados em particular alguma procura para vinhos de valor mais elevado. Ainda que obviamente há uma base, então porque em termos de disponibilidade de produto de vinhos de preço baixo. Ainda que no nosso portfólio os nossos vinhos já estão numa gama de entrada que já é uma gama, diria, média baixa, mas não é um vinho de preço. Acreditamos que acima de tudo para ter alguma sustentabilidade, para ter em termos de vinhos, os valores não podem ser extremamente baixos. E a meu ver, em termos de como país, não podemos ir atrás de uma estratégia que seja meramente volume e preço muito baixo, porque a rentabilidade acaba por ser vinho para ser bom e para conseguirmos fazer uma boa produção, é difícil conseguir obter preços muito baixos. De facto, aí já há muitos players que trabalham muito bem, que fazem grandes produções, nomeadamente a Chile, a Argentina, a Austrália. Se nós conseguirmos cada vez mais sermos vistos como um produtor de qualidade, e é aí que depois está o valor, não é? Não só porque depois vai atrair outro tipo quando conseguimos chamar a atenção dos grandes críticos, dos consumidores de alguma forma global, isso é o primeiro ponto. Depois o resto eu creio que acaba por também vir atrás. Mas acho que há um trabalho que tem que ser feito, não é? Que já está a começar a ser feito, mas ainda há um desconhecimento, às vezes até em relação ao próprio país, é normal, quer dizer, não podemos ter a referência, mas nos Estados Unidos às vezes as pessoas não sabem onde é que é Portugal e acaba por ser, a conversa começa exatamente em onde é que é Portugal, já provou os vinhos portugueses, já conhecia, não sabia, dar a provar. E as pessoas quando provam gostam. Há que explicar também que são blends, porque, por exemplo, nos Estados Unidos acabamos por ter sobretudo vinhos de monocasta e o blend é uma mistura de várias castas e que, por sua vez, neste caso, são sobretudo portuguesas, que as pessoas não conhecem. Por isso, o que é que as leva a escolher um vinho que é um blend, umas castas que eu não conheço, ou aquilo que eu à partida já sei que é seguro e que sei o que é que eu estou a provar? E é este o desafio que temos pela frente, que é a diferenciação, não é? É algo que é novo, é velho, entre aspas, ou não digo velho, mas é antigo, mas ao mesmo tempo é fresco e é novo e tem qualidade. E é por aí que pode ser o gancho da comunicação dos nossos vinhos de uma forma enquanto país, e depois, obviamente, cada marca
ponto de vista individual, tem a sua estratégia. O setor do vinho representa cerca de 1,6% do volume total de exportações nacionais. Em termos da adega maior, qual é o vosso volume de exportação? Atualmente, aliás, em 2015 foi já de 35%, o que é já bastante significativo. E o nosso objetivo é que cada vez mais possa representar cerca de metade dos negócios. E digo isto, mas por outro lado, aqui a nível interno e em Portugal ainda temos, creio eu, margem para crescer e fazer um bom trabalho. Em termos globais, Portugal tem vindo a exportar mais para a União Europeia, mas certos mercados como China, Angola e Brasil registraram um decréscimo de 30% da exportação, sendo que a adega maior exporta para esses mercados. Tiveram que reajustar a vossa estratégia de internacionalização para outros países? Eu não diria reajustar, até porque era algo que nós já tínhamos identificado e mesmo a Europa acaba por ter, apesar de podermos dizer que a Europa está em crise, mas há também capacidade ainda para absorver os nossos vinhos, a nível de vinhos portugueses. Os Estados Unidos, por outro lado, é um outro mercado estratégico para nós, o Canadá também. Nós na China, para já, ainda não estamos... vendemos, ou seja, vendemos para lá pontualmente, é mais compram-nos do que nós vendemos. Mas o Brasil entramos este ano, por isso ainda não temos propriamente muitos dados, mas já se começaram a fazer as primeiras vendas já há cerca de um mês, o que também é bom sinal. Obviamente que Angola está a passar um período difícil, mas isto tem a ver com outras questões, ou seja, no mercado interno de Angola vende-se, tem a ver com mais questões mais financeiras e de retorno do capital do que propriamente questões de não se vender no mercado. E nos Estados Unidos e no Canadá já têm um produto à venda ou estão já? Sim, temos. Por um lado temos já os parceiros identificados e que trabalham a marca Adega Maior. Por outro lado também na Europa temos quase uma outra estratégia. Porquê? Porque o grupo tem estado a fazer aquisições de distribuidores e que muitos deles também até já eram distribuidores que acabavam por trabalhar algumas marcas de vinho. Então, a França, apesar de ser um país produtor de vinho, ainda há uma boa aceitação em relação a produtos, vinhos portugueses. Luxemburgo também estamos diretamente, na Suíça mais recentemente, e Espanha não diria tanto que seja um mercado estratégico, de facto acaba por já ter, estamos presentes diretamente, mas não como grupo, mas não é um mercado estratégico para a Adega Maior. A Alemanha é um mercado interessante, também diria, e eu creio que há um espaço ainda para explorar, sobretudo o norte da Europa e o mercado nórdico em termos de consumo de vinho. Tem que ser um pouco por aí também. Desde 2009 que não se assistia a uma redução do número de empresas exportadoras tão significativo como no último ano. Em termos de colocação e exportação dos vossos vinhos, a Adega Maior sente algumas dificuldades e obstáculos para colocar os vossos produtos lá fora? Não diria, não é sempre fácil, não é? Porque há muito, sobretudo numa área que existem muitos players, qual é o fator de diferenciação, ou o que é que um distribuidor valoriza e por sua vez um distribuidor, mas depois o próprio cliente. Está um processo um pouco mais longo e é esse aspecto que tem que se trabalhar, tem que se perceber qual é que é a cadeia, não é? Qual é que é a cadeia de valor, a quem é que estamos a querer chegar, o que é que estamos a querer comunicar. E depois exige um acompanhamento próximo, independentemente de se fazer dos nossos distribuidores fazerem um bom trabalho. É muito importante que visitemos o mercado e é nesse sentido que se calhar mercados mais distantes, que se pode até vender bastante, mas exigem um acompanhamento muito próximo, porque isso exige também um investimento maior, quer de tempo, disponibilidade, quer até financeiro. Por isso a nossa estratégia em termos de internacionalização, mais do que abrir mercado por abrir ou vender para vários países, é acima de tudo ter um foco em uma meia dúzia ou um pouco mais de distribuidores e fazer um trabalho consistente. À medida que vamos tendo esse trabalho solidificado, poder ir abrir novos mercados, porque não quer dizer que não possa haver vendas espontâneas, mas para alimentar e para conseguir dar essa resposta
e conseguir ter um trabalho que é sustentável e de construção de marca, precisamos desse tal investimento e sobretudo que não apenas só financeiro, mas de tempo. E as equipas também não esticam e o nosso trabalho tem sido muito foco quais são os mercados que acima de tudo nos possam gerar mais valor. Recentemente, Luís Vieira, secretário de Estado da Agricultura, referiu que os vinhos portugueses deviam estar com maior notoriedade nas prateleiras dos supermercados internacionais, usando a marca Chapéu Wines of Portugal. Concorda com esta afirmação? Eu concordo, aliás, nós até, não sei se Wines of Portugal, mas Portugal pelo menos concordo. É extremamente importante e já vemos muitas marcas que usam até no rótulo a designação Portugal, neste caso, ou de outra origem. E é importante para conseguirmos ter mais mancha, conseguirmos começar a passar essa mensagem Portugal. Isto por repetição acaba por entrar, ou seja, nós, por exemplo, numa das nossas marcas, e estamos também a fazer alguns estudos de mudança de refinação de imagem, mas, por exemplo, na nova imagem do vinho caiado, que é a nossa gama de entrada, já passámos a ter Portugal na parte da frente do rótulo, porque é importante e porque, acima de tudo, não temos que ter vergonha, é o contrário, temos que, acima de tudo, quase fazer um statement e ajudar a publicar e a publicitar o nosso país. Acha que, exatamente para tentar essa divulgação, os produtores nacionais são capazes de dar as mãos e definir uma estratégia de promoção conjunta e articulada dos vinhos portugueses? Eu acredito que sim, nem sempre é fácil, porque aquilo que às vezes é um mercado estratégico para uma marca não é tanto para outra, mas pelo menos temos que tentar fazer esse esforço. Pelo menos do ponto de vista do que é o nosso negócio, a marca Adega Maior, temos feito essa tentativa de união e de partilha, porque muitas vezes até acontece informalmente, ou seja, eu quero saber informações sobre um determinado mercado, eu conheço alguém que me pode dar alguma informação sobre esse determinado mercado, sobre um determinado distribuidor, porque depois há riscos que se podem evitar, ou alguns têm que se assumir, mas há outros que até podemos evitar com base em alguma conversa. E essas redes de contacto, essas redes de partilha são extremamente importantes e cada vez mais têm vindo a acontecer. Por isso, diria, recentemente também comecei a fazer parte de um grupo de mulheres produtoras. Teria sido por isso que se tinha associado ao Global Portugal Wine Girls? Esse projeto, a associação acaba por nascer também, mais uma vez, não diria tanto de forma espontânea, mas há um artigo que o jornalista Fernando Melo escreve, e que junta, acima de tudo, mulheres que estão a trabalhar no setor e que, acima de tudo, tivessem algumas ligações familiares. No nosso caso, e no meu caso em particular, apesar de ser a terceira geração do negócio de café, o vinho acaba por ser quase uma primeira geração, porque acaba por ser um negócio muito recente. Mas havia outras produtoras que já têm muitos anos de história associados. E nós acabamos por nos conhecer e trocamos, depois houve mais um almoço, mais um jantar, e há aquela informalidade e aquela troca de ideias que se partilha, e por que não fazermos disto uma associação ou algo mais, mesmo que não seja uma associação formal, uma rede de contactos, de podermos ir juntas em vez de estarmos a ir às vezes paradas. E o grupo acabou por se formar há cerca de 2 anos, mas mais formalizado agora, muito recentemente, há coisa de 3 semanas. E o que é que o grupo, acima de tudo, pretende? Pretende criar essa tal rede de contacto, de partilha. Do ponto de vista de estratégia, é sempre mais interessante, e sobretudo se tivermos pontos comuns de mercados externos. A nível da divulgação também é mais fácil, porque é totalmente diferente uma marca tentar comunicar a título individual ou 8 marcas, e algumas que têm até bastante, são marcas com provas dadas em termos dos seus produtos e do mercado, estarem todas juntas. Até porque, se tivermos em conta que o mercado nacional tem cerca de 13 mil marcas, ou 1000 e tal produtores,
mesmo para quando se comunica, é difícil para quem nos quer ouvir, quer dizer, estar a ir a diferentes interlocutores, são muitos, e assim acabamos por conseguir concentrar tudo, a mensagem passa e até inclusivamente o objetivo também deste grupo, sendo produtores do norte a sul do país, acabamos por ter uma grande diversidade, somos diferentes, mas ao mesmo tempo partilhamos um objetivo comum que é, acima de tudo, promover o nosso país e obviamente através das nossas marcas. Já tem alguma estratégia concreta definida? Para já temos alguns pressupostos, obviamente estamos a afinar alguma forma de adequação, nomeadamente a questão de alguns mercados mais estratégicos, e não quer dizer que se calhar se algumas produtoras não quiserem ir para todos os mercados, ou que já estão, não invalida que outras vão, mas acima de tudo, se mesmo que das 8 vão 4, já é bom. E recentemente também houve uma prova em Copenhaga, em que alguns elementos do grupo estiveram, outros não puderam estar, mas fizeram representar, acaba por nos representar aquelas que não puderam estar. E isso também é uma forma interessante de estender a nossa presença e de nos substituirmos umas às outras sempre possível. Nuno Val, diretor de marketing também da Vini Portugal, ressalva que os vinhos portugueses têm um enorme potencial no mercado, mas as empresas precisam dar um salto gigante a nível de comercialização e de marketing. Também sugere uma educação formal em wine business. Acha que isso é suficiente ou o que é que poderia mais ser feito para alavancar esta promoção? Ele refere sobretudo no mercado internacional? Sim, mercado internacional. Lá está, acaba por ser um grande conjunto de fatores. Eu diria que um aspecto que, apesar de ter, é mais moroso, mas que também tem um impacto grande, é trazer alguns dos principais, não só críticos, mas opinion makers a Portugal. Porque uma coisa é levar o produto até lá e fazer provas, obviamente, e levar sobretudo quem são os produtores ou os enólogos, e aí explicar-lhes o que é a diferenciação de Portugal. Mas eu não tenho dúvidas que quando estas pessoas vêm cá, e eu já tenho tido essa experiência, quando eles vêm cá ficam rendidos, porque é diferente aquilo que nós memorizamos quando sentimos do que quando é apenas uma prova de um vinho entre vários vinhos. E aí pode haver um investimento maior, mas eu não tenho dúvidas, e já me aconteceu até de ter pessoas ligadas ao vinho e que visitaram a adega, não apenas ficaram apaixonados pelo nosso, neste caso pela adega em particular, mas também pelo nosso país de uma forma global, como, por exemplo, tornaram-se também eles embaixadores do nosso país e dizerem não. E agora, recentemente, eu estive com os outros americanos que vieram porque este tal amigo lhes disse: vocês têm que vir porque Portugal é fantástico. E eles próprios dizem: eu não tinha esta ideia, eu sabia que ia ser bom, mas superou claramente as minhas expectativas, a forma como nós, portugueses, conseguimos receber, e isto leva tempo, efetivamente, mas se nós conseguirmos aos poucos e poucos tocar estes pontos importantes e depois fazer a ligação à área comercial e, de facto, a parte de divulgação e de formação, conseguimos ter uma cobertura bastante mais abrangente. Leva tempo, mas nada se constrói sem esforço. Claro. Vai levar se calhar um bocado mais do que seria expectável, mas tem que haver um foco e não perdermos esse foco. E qual é que é o objetivo final? Recentemente a Adega Maior foi premiada com 5 medalhas no International Wine Spirits Competition, um dos mais prestigiados concursos de vinhos. Entre os premiados, tem algum predileto? Sem prejuízo para os outros. Felizmente tem havido, dentro dos concursos que têm saído a divulgação de prémios, nomeadamente também o concurso mundial de Bruxelas, também premiou, nomeadamente o Paixão, com a grande medalha de ouro, que também é um excelente prémio, e é o nosso vinho de topo. Não apenas nestes concursos e os resultados relativos neste caso, a alguns vinhos de 2016, mas com os vinhos são vinhos mais, alguns já são produzidos em 2011, outros são produzidos em 2014 ou 2015, por isso há sempre este desfazamento. O que acaba por acontecer é muitas vezes quando as medalhas saem, já o vinho quase foi vendido. Mas efetivamente os concursos, há vários concursos, mas acima de tudo
pretendemos participar naqueles que têm alguma relevância a nível internacional. Porquê? Porque quando vão provar os nossos produtos e com tantas marcas, o consumidor precisa de algumas âncoras para que o levem à decisão. Não é, eu costumo dizer que não é o mais importante, mas é importante. É importante, sobretudo, também um reconhecimento ao trabalho da equipa, e é uma forma também é um motivo para celebrarmos, e a equipa também, obviamente, gostamos de celebrar, e obriga-nos sempre a fazer, obviamente que isso dá-nos mais responsabilidade, porque depois no ano seguinte dizer, se este não ganhamos, não pode ser menos, e é sempre o desafio que temos pela frente. Fugiu a minha pergunta. Diga. Não tem um eleito. Olha, é difícil responder. Obviamente que eu gosto de um vinho, aquele vinho que é especial, que acaba por ser diferente, mas o Paixão tem sendo quase que topo de topo, mas no meu dia-a-dia, por exemplo, posso dizer que gosto muito do Montemaior ou do Solista, que são vinhos que conseguem ter aquele equilíbrio entre o que é um vinho que já tem alguma complexidade, mas que também não deixa de ter aquela simplicidade que nos dá prazer à mesa. Quer dizer, mas a começar a falar, mas por outro lado também diria que o Reserva de Comendador de São Vista Simbólica, eu acho que é como perguntar qual é o seu filho preferido, não é? Eles têm idades diferentes, têm perfis diferentes, um é mais rebelde, o outro é se calhar já mais velho, todos eles têm a sua identidade, e o que acima de tudo nós procuramos é, dentro de cada perfil e dentro de cada identidade, conseguirmos fazer o melhor possível dentro daquela gama, e não corresponder às expectativas sempre em crescendo. Em crescendo. Dizem que é uma gestora de mãos na massa, que colhe uvas, que ajuda nas transferes e também tem um papel ativo a nível comercial. Foi esse espírito de trabalho e de envolvimento que aprendeu com o seu avô? Sim, eu acho que, por um lado, aprendo muito com ele, sem dúvida. Eu diria que eu não estou sempre nas transferências e não estou sempre a fazer esse trabalho, mas gosto, pelo menos, de saber, conhecer os processos, de estar com as pessoas, de ir ao terreno e sentir o que é, porque acho que só vamos conseguir ser melhores gestores, percebemos como é que são os processos e ter noção dessa realidade. Mas depois, a partir daí, obviamente, temos equipas para trabalhar e para fazer todo esse percurso. Agora, é extremamente importante, e o meu avô passa-me ensinamentos todos os dias, porque quem quer vai, quem quer manda, não é? E aí, sem dúvida, temos que ir aos sítios. As pessoas, a nossa presença, às vezes, podemos estar mais cansados, pode nos custar um pouco mais ou não, ou fazemos-lo com gosto e sentirmos que as pessoas valorizam essa presença, e se não formos, também estranham. E é a partir daí que nós, se conhecemos as pequenas realidades e o que é que motiva as pessoas, ou tentarmos, acima de tudo, percebê-las e colocarmos do lado delas, e vice-versa, não é? Porque às vezes também digo à minha equipa que tem que se pôr também do meu lado, porque às vezes também não é fácil, temos que acompanhar tantas áreas e tão distintas ao mesmo tempo, mas cada um, acho que tem que haver este lado de compreensão, e se nós conseguirmos, quando gestores, ou noutra área qualquer, acompanhar, perceber os processos, como é que se faz, o que é que faz parte de cada função, é extremamente importante. Além de, pronto, que a questão da vinha dá-me particular gozo, porque tem o lado de campo, tem o lado mais de ao ar livre, e ajuda-nos muitas vezes a desligar e ali relativizamos todos os problemas, porque de facto e no Alentejo em particular acaba por ser uma paz bastante grande. Alguma vez sentiu que, pelo facto de ser mulher, e por mais de ter um apelido forte como o apelido Nabeiro, teria de provar mais a sua qualidade e o seu valor enquanto profissional? Eu diria que não o sinto enquanto mulher, mas obviamente que há essa responsabilidade grande, sobretudo quando temos alguém com a dimensão como o nosso avô, neste caso o meu avô em particular, que é uma pessoa que nos faz sempre ir além do que é as nossas capacidades e tentar nos superar. Nesse sentido, diria que sim,
Na questão de ser mulher, diria que não, obviamente há sempre obstáculos que existem, não vamos dizer que não existem, mas eu não diria que esse seria para mim um obstáculo, porque a partir do momento em que eu achasse que alguma coisa, o facto de ser mulher possa ser um obstáculo, eu estaria a arranjar desculpas para deixar, para não os ultrapassar. Agora, há uma grande responsabilidade, há uma fasquia que está muito elevada, mas por outro lado tento ser eu própria, tento aquilo que é a minha maneira de estar, a minha forma, toda a minha aprendizagem e aquilo que todos os dias tento evoluir, a minha forma de estar na vida, de ir sempre um pouco mais além do que é a tal minha zona de conforto e aprender qualquer coisa nova todos os dias, seja fora, seja com a minha equipa, e é isso que tento fazer e também tento que eles façam. Para terminar, tinha umas perguntas breves que também queria que respondesse de forma curta. Inovar é? Inovar é criar, estar sempre constantemente a criar, mas acima de tudo criar algo que vá não só para que expanda um pouco a nossa zona de conforto, que crie algo disruptivo e que acima de tudo crie uma nova realidade. Podemos todos os dias criar, nem todos os dias inovamos, mas acima de tudo inovar implica, se calhar às vezes conseguimos destruir a realidade existente para restabelecer uma nova realidade. Virtudes de uma empreendedora? Virtudes de uma empreendedora, temos que ter sempre capacidade de ir para questionar os nossos limites, lá está, continuar sempre a empurrar-nos para a frente, tentar levantar a cabeça sempre que há uma coisa que não corre bem, mas temos que cairmos, mas levantarmos rapidamente, não desistir, obviamente, e ter acima de tudo capacidade de liderança e de envolvimento das pessoas e de inspirar os outros, e acima de tudo respeitando a individualidade de cada um. Lema de vida? Lema de vida, diria que gosto de uma frase, vou dizê-la em inglês, mas que eu gosto muito de uma personalidade que é o Mandela, e ele dizia "It always seems impossible until it's done", e parece sempre impossível até estar feito, e de facto é isso, às vezes nós parece que não acreditamos e de repente já fizemos, e então vem um desafio seguinte, que é mais uma montanha para escalar, um bocadinho mais alta, e eu diria que pode ser esse. App ou apps favoritas? Tenho várias. Gosto muito de música, por isso o Spotify é o meu companheiro de viagem sempre e não só. Gosto também muito da fotografia, por isso o Instagram obriga-me a ter um olhar e treinar o meu olhar. Google Maps, para quem viaja muito, é fundamental e já não preciso me estar a preparar com muito tempo de antecedência. E por fim, diria que no jornal gosto da aplicação do Observador. Hobbies. Tenho alguns também. Já referi um deles, que é a fotografia. Gosto bastante de correr, nadar. E obviamente que se houver mais tempo, isto é aquele aspecto de hobby que não é fácil às vezes, mas viajar é de facto sei que se pode chamar um hobby, mas é algo que me dá realmente prazer e que é extremamente importante olhar e ver o que está à minha volta e aprender sempre um bocadinho mais e chegar a mais capacidade. Exatamente. Doutora Rita Nabeiro, muito obrigada. Obrigada. Tá, obrigada.